Meus amigos patriotas brasileiros, aqui é o momento do segundo poder, mas não quero realmente comentar nada a respeito desse líder. Tá? Como nós estamos já há 10 anos sem nenhuma liderança presidencial, não vou eu mais perder meu tempo aqui e desgastar minha mente com relação a esse líder. Mas sobre os ministros de Estado que pertencem à nação, esse eu quero comentar. Primeiro que eu quero comentar aqui é esse ministro aqui chamado Ernesto Araújo. Nós sempre fomos uma nação amiga de todas as nações do planeta. Então não quero um ministro aqui de Relações Internacionais como o senhor Ernesto Araújo focado apenas num único país. Tá? Nós não queremos tratar todos os países aí, amigos, igualitariamente. Porque nós temos muitas coisas a vender e a comprar das outras nações. Então nós sempre tivemos esse perfil de uma nação amiga. Então não queremos interferir nas eleições da Argentina, nas eleições dos Estados Unidos, de Israel. Não, cada país tem a sua independência. Nós não temos que interferir. Então não queremos um ministro de Estado focado apenas em um único país. Tá? E nós não podemos aceitar dentro do Planalto bandeira que não seja brasileira. Não aceito. A nossa nação, o nosso patriotismo não aceita bandeiras dentro do Planalto americana ou de Israel. Isso é uma coisa que conspira contra a nossa nação. Assim, aqui seu Onyx Lorenzoni também. É um outro ministro também muito limitado, que vive na sombra de um líder que não é líder da nação. O senhor, por exemplo, pertence ao Estado brasileiro. O senhor tem que trabalhar em função da nação, não a função de uma única pessoa. Tá? E o senhor foi muito incompetente durante os 90 dias por não ter realmente feito um gerenciamento para os recursos chegarem às pessoas mais necessitadas. O senhor tem uma estrutura de escola muito grande. Então o senhor não se pôs a pensar, o senhor não tem a inteligência que precisa ter um ministro num momento de guerra como esse. O senhor era para ter usado todas as escolas públicas da nossa nação, ter criado estrutura, primeiro, para cadastrar os mais necessitados. Você tinha que criar ambientes nas escolas para que fizesse o cadastramento dessas pessoas mais necessitadas. Como tem alimentos e estrutura de alimentação, você era para ter colocado alimentos para os mais necessitados, você era para ter feito um cadastro mais efetivo, mais competente durante esses 90 dias para trás. Agora, o que aconteceu? Chegou recurso em policial, chegou recurso em servidor público, então tudo isso é por incompetência do senhor. Tá? Ok. O senhor Ricardo Salles aqui, Sr. Ricardo Salles, naquele dia 22, o senhor mostrou ao planeta todinho para passar realmente, como o pessoal estava focado na pandemia mundial, o senhor quis realmente passar a boiada. O senhor também é outro ignorante e vive também na sombra de um lado, de um líder que não deve realmente pertencer à nossa nação. E o senhor é ministro de Estado. O senhor não sabe a potencialidade da nossa nação. O senhor não reconhece a potencialidade da nossa nação. Nós temos aqui na nossa terra a maior quantidade de água do planeta. Nós temos aqui o maior pulmão de oxigenação do planeta. Tudo isso são recursos e riquezas que podem ser locados para o planeta inteiro. E o senhor não sabe potencializar isso. O senhor não sabe preservar o meio ambiente. O senhor não sabe potencializar a nossa grande força, que é exatamente o quê? A agronomia. Nós temos o maior poder de alimentação do planeta. Nós temos o alimento mais sustentável e mais ambientalmente correto. Tudo graças à nossa riqueza do sol, das águas, do oxigênio, das florestas. Então toda essa riqueza tinha que ser preservada pelo senhor. Não o senhor lá no dia 22 dizer que é bom agora passar a manada ou moiada. O senhor está totalmente jogando contra, fazendo gol contra a nação e fazendo gol contra no planeta inteiro. Você não sabe trabalhar com esses recursos naturais. O senhor é totalmente desproporcional
e ministros semelhantes aos outros, que vivem para atender não a nação, e sim uma pessoa que não sabe exercer a liderança da nação. Essa outra aqui, da Marisalva. Recursos humanos. Recursos humanos. Aqui também não sabe nem preservar os direitos humanos. Hoje eu vejo dentro da minha nação pequenos comerciantes trabalhando tudo gradeado, enclausurado, tudo assim por diante. Que direitos humanos tem um cidadão que fica se vir na sociedade totalmente preso? Onde a nossa juventude, por exemplo, está realmente sendo cedida aos traficantes. Os nossos jovens, adolescentes, a primeira adolescência dele, com 11, 12 anos de idade, não pode trabalhar. Mas acontece que os comandos, as organizações criminosas, estão usando a nossa juventude. Por isso que nós temos aqui a maior incidência de morte de crianças que vão de 13, 14 anos até 25 anos de idade. Nós não estamos sabendo preservar os direitos humanos da nossa juventude. E a senhora também fica falando aí, na sombra de um líder, onde fala de cloroquina para a nação. Todos os 50 milhões de brasileiros que já perderam aí seus entes queridos, deveria processar o Estado para receber a indenização. Porque a senhora é uma que não sabe o que é direitos humanos e fica ainda mais receitando cloroquina. Isso é um absurdo. Muito bem. Esse outro aqui, Abraham Van Traub. Olha, eu reconheço que a nossa educação, desde a década de 60, está realmente inutilizada, a nossa educação brasileira. Nós temos aqui na América Latina a pior educação. Nós temos países como a Argentina, como o Chile, como o Peru, o Uruguai, todos eles têm uma educação melhor do que o Brasil. Então o Brasil já vem doente com a educação durante muitos anos. Só que o senhor conseguiu bater o recorde. O senhor realmente é um olímpico. Por quê? Foi o pior ministro da educação de todos esses tempos, da década de 60 para cá. O senhor passou já quase 2 anos exercendo a sombra do seu líder. Exercendo, falando coisas. O senhor não trouxe uma obra para o nosso plano de educação no governo. O senhor fala muito, mas as obras que o senhor tem é zero. Está lá atrás. E além do mais, o seguinte, o senhor andou falando do Supremo, andou falando dos índios, o senhor gosta de falar, isso o senhor gosta. Quando teve perante a nossa Polícia de Estado, que é a Polícia Federal, o senhor quis ficar calado. E agora mesmo, pegou aí, ainda como ministro, porque eu não estava ainda no Diário Oficial, pegou um passaporte e entrou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceita brasileiro. E o senhor entrou em Miami. Com certeza o senhor não entrou com passaporte comum, não. Como ex-ministro, não. O senhor entrou com passaporte diplomata. E o senhor só viajou depois que foi publicado no Diário Oficial um dia antes. O senhor não pode estar na América, não. O senhor tem que estar aqui. Porque existe 2 inquéritos para o senhor. E o senhor tem que estar preso. O senhor não pode estar em liberdade. E nem pode assumir também diretoria do Banco Mundial. O senhor não tem preparação, não tem competência para isso. O senhor só tem competência para estar falando de comunismo, de socialismo, falando de fake news, é assim, julgando as pessoas. Isso o senhor realmente tem essa competência, mas se destrói por si só. O senhor não pode realmente ficar julgando as pessoas, principalmente a nossa nação brasileira. Aqui nós temos que conviver com socialista, com comunista, com esquerda, com direita. É a nação brasileira. Tem toda essa contaminação ou essa miscigenação. Não pode o senhor estar falando e julgando tão facilmente como o senhor gosta de julgar. Agora, quando o senhor esteve diante da Polícia Federal da nossa nação, que é uma polícia de Estado, o senhor quis ficar calado. Agora, falar é muito bom. E o senhor também cometeu outro crime de sair da nação. Os Estados Unidos não aceita brasileiro lá. Não aceita brasileiro. Com certeza o senhor entrou na Flórida com passaporte diplomático. O senhor não tem mais esse poder. O senhor não goza mais desse privilégio. Então, por favor, seu Augusto Aras e o Supremo, todo o poder de judicialização, traga esse elemento de volta e bote ele na cadeia, que ele é um criminoso também. Esse é o cenário dos ministros incompetentes que nós temos aqui na nossa nação brasileira, na nossa